Começando mais um vídeo aí da nossa sequência de vídeos sobre psicologia da descolonização latino-americana, falando dos nossos fundamentos, né? A gente já falou da heterogeneidade e o seu par com a desigualdade, a heterogeneidade e o seu par com o comum e a unidade. E hoje a gente vai falar dos espelhos enterrados, né? Que é um outro fundamento que eu entendo que faz parte da formação subjetiva dos sujeitos, das sujeitas, né, das pessoas, das instituições, está presente na nossa realidade social e, portanto, também na nossa subjetividade, né, na nossa dimensão psicossocial da vida aqui do continente, que são os espelhos enterrados, e que esse é o nome de um livro muito famoso, de um intelectual famosíssimo no México, é considerado uma referência, né, uma referência assim como alguns outros lá daquele país, Otávio Paz, enfim, outros. Ele escreveu um livro chamado O Espelho Enterrado, e que pegando um mito, né, de um povo asteca, de um povo mexica, que vai dizer que eles enterravam, quando morriam pessoas, elas eram enterradas com espelhos, para que isso ajudasse elas a encontrar o caminho tal para os seus mortos, né, o caminho depois da morte, né? E um pouco ele pega um pouco esta ideia e vai trabalhar de um jeito muito lá, que ficou muito conhecido, sobre a condição do Estado mexicano, a formação do povo mexicano e sua relação com a Espanha e tal. Esta ideia dos espelhos enterrados, quer dizer, que há formação, que há espelhos da nossa identidade, espelhos onde nós poderíamos nos olhar, nos olhamos e que não nos olhamos, mas que são formação, memórias próprias, memórias ancestrais, memórias culturais, memórias históricas de muitos povos, de muitos grupos, e que nos formam enquanto sujeitos sociais, formam a nossa realidade, mas que são como espelhos que estão enterrados e que a gente não reconhece. O Quijano, aquele sociólogo peruano que eu gosto muito, ele tem um texto que ele vai dizer muito disso, ele vai falar que a gente se olha no espelho e é como se a gente se olhasse só metade do espelho, a outra metade do espelho está tapada, ou podemos dizer está quebrada, está suja, está... como é o nome? Aqueles espelhos que faz assim, sabe? Que você não vê direito a forma, não sabe entender direito o que está acontecendo. Então, um pouco isso. Nós, na América Latina, damos visibilidade, nos vemos no espelho eurocêntrico. E deixamos enterrados o espelho indígena, o espelho dos povos negros, o espelho dos povos árabes, o espelho dos povos do campo, na sua enorme heterogeneidade e mistura, né, dos povos afro-indígenas, das identidades todas, né, dos povos periféricos, dos povos, né? Então, assim, o que a gente pode chamar de espelhos enterrados é esse conjunto de memórias que não aparecem no nosso espelho de se olhar. Ser latino-americano é se mirar em diversos espelhos, né? É se perceber de diferentes formas. E isso vai habitando a nossa vida cotidiana de diferentes maneiras, né? Essa invisibilidade desses espelhos e também a visibilidade quando eles passam a ser reconhecidos, genuinamente trazidos. E isto faz parte de um processo de luta social, né? Não é uma concessão de nenhum grupo específico ter ou não, dar ou não vigência, visibilidade, presença. As pessoas e os grupos têm visibilidade, têm presença, têm voz, e nós somos uma sociedade em conflito, onde isso vai se desenhando e se mostrando a partir desses conflitos, dessas relações de poder, né, daquilo até que o Quijano também vai chamar de colonialidade do poder. Conforme a gente vai descolonizando e a gente vai tendo entradas e possibilidades de descolonizar e mudar essas relações de poder, você vai subverter essas relações de poder colonial, você vai tendo como resultado disso esta metáfora, para usar essa metáfora que a gente está usando, os espelhos vão sendo desenterrados e isto passa a viver mais presentemente na nossa vida social. Por exemplo, agora eu tive contato esses dias com uma imagem muito forte, que são os encantados dos povos Chucuru Cariri, de Palmeira dos Índios, em Alagoas, recebendo as vacinas da Covid-19. Aquela cena, para mim, é uma cena onde está, digamos, desenterrado um espelho, né? Está trazido ao mundo possível de ser vivido e incorporado em diferentes memórias e tradições aquilo que em outros lugares, como vai dizer o Quijano, são fantasmas sem voz. A nossa memória histórica,
a nossa dívida histórica, transforma memórias, transforma presenças, transforma as formas de entender a vida, a perspectiva de vida dos povos subalternizados, oprimidos, dominados, em fantasmas, que habitam entre nós, mas não aparecem, como fantasmas. Ao ver uma imagem onde os encantados desse povo, a tradição desse povo, a tradição religiosa, espiritual, de perspectiva de vida, de cosmovisão, de entendimento de mundo, está presente, né, no caso, especificamente para tratar do que a gente pode chamar de saúde e na questão da Covid-19, quando eles vão recebendo essas vacinas e fazem um ritual, e isso se torna algo da vida possível dos povos, da vida possível do brasileiro, da vida possível dos povos latino-americanos. Você de alguma forma está trazendo, de alguma forma está aparecendo, de alguma forma está visível, consciente, para usar um certo termo muito utilizado por nós na psicologia, este espelho enterrado nos povos indígenas, que é como se ele não participasse de uma vida ampla, nacional, maior, e de uma certa racionalidade, de uma específica racionalidade, eurocêntrica, liberal burguesa, branca, judaico-cristã, enfim, vários são os nomes, ocidental, vários são os nomes para identificando um certo jeito de entender o mundo, uma certa consciência do mundo, uma certa razão, que tem como um dos seus critérios enterrar tudo que é espelho, que não seja aquilo que ela determina como verdade, conhecimento válido, e aquilo que ela determina que é uma hierarquia do que deve ser considerado humano, válido, não humano, inválido. Né? Então, a gente acha que em outros momentos a gente vai falar mais sobre essas hierarquias, sobre a colonialidade do saber e coisas assim que são muito importantes para a gente entender o que é a psicologia e o que é a subjetividade latino-americana, mas gostaria de ficar por aqui por hoje e deixar claro, e aí vamos até ver essa imagem aí, para a gente ver como é que é forte esta ideia dos nossos espelhos enterrados e o que seria a gente poder desenterrar esses espelhos que formam cada um de nós na América Latina. Beleza? É nóis. Vamos aí. Beijo no coração, gente. Saravá.